quais os maiores desafios de implementar a cultura da meditação nas empresas? Ou seja, quais as maiores resistências, né? Quem que resiste mais, a liderança ou os liderados? O que a gente tem visto, Shanti, que funciona muito melhor quando a gente consegue, de fato, trazer a liderança para entender o que a gente está fazendo, né? O projeto de você levar a meditação para dentro do escritório, para dentro das organizações. A gente fala escritório, mas a gente trabalha com fábricas também, né? A gente tem conseguido levar a meditação desde o piso da fábrica até os escritórios de alta tecnologia, alta direção, né? E tem sido muito importante ver que a gente consegue trazer o impacto tanto para as pessoas muito mais simples, com atividades mais simples, quanto para a alta direção, que está lá com problemas, às vezes, muito complexos para resolver e também consegue enxergar valor nesse tipo de atividade. E tem sido gratificante fazer esse trabalho, percebendo que a gente consegue superar as dificuldades, né? As dificuldades, elas surgem tanto do ponto de vista operacional, de achar que não tem tempo, não consigo encaixar na rotina do colaborador, esse tipo de atividade, mas tem muito o preconceito também em relação à própria atividade, né? De não ser algo, lá vem o RH com mais uma coisa para atrapalhar o meu dia, né? Não pode ser assim, né? Então, a gente tem percebido que quando a gente leva o segredo é a gente levar através do conhecimento, é que as pessoas tenham consciência da importância desse tipo de atividade. Então, é através da consciência que a gente faz o trabalho de poder levar o conhecimento. E aí, levando esse conhecimento para a liderança é um grande aliado nesse processo. Quando a gente consegue fazer com que o líder entenda a importância desse trabalho, participe também, que não adianta a liderança levar o assunto para dentro da organização e não participar, né? Quando a gente vê a liderança entendendo, participando, incentivando que você participe das atividades, o resultado é fantástico. A gente tem altas taxas daí de engajamento, taxas maiores de engajamento, e você consegue até movimentar o grupo, né? Quando você tem um grupo de pessoas fazendo, liderando, o exemplo de cada um, a gente vai retroalimentando o sistema com depoimentos, com informações, e aí você tem várias pessoas que podem começar a ter o hábito de praticar, porque tiveram esse conhecimento dentro da empresa. A gente tem tido esse feedback e tem sido muito legal ver esse tipo de depoimento. Pessoas agradecendo por falar, se não fosse aqui na empresa, talvez eu nunca tivesse conhecimento do que é meditação, o que é mindfulness. A gente ainda está falando de algo que é muito sofisticado para a grande maioria das pessoas, né? Como desmistificar, como simplificar essa linguagem, como trazer de forma acessível esse conhecimento milenar, né, para dentro do dia a dia das pessoas, né? Então, não precisa ser no templo, não precisa ser na religião, não precisa ter esse tipo de conotação que ficou muito atrelado à prática da meditação, né? A meditação não é a prática do monge, ela é a prática do dia a dia, ela é a sua prática pessoal para encontrar o seu equilíbrio, para encontrar o seu autoconhecimento. Dessa forma, a gente tem conseguido trazer esse assunto para muita gente. E como que as pessoas têm recebido? Como que os empresários, os colaboradores, as empresas têm recebido quando vocês chegam com uma proposta lá? A gente chega, às vezes, em alguns ambientes que se surpreendem, né, e acham que não tem muito a ver com o dia a dia deles, mas muitas vezes é recebido de forma bastante aberta, né? A gente faz esse convite aberto, né, para que você possa experimentar, né, participar antes de ter qualquer tipo de resistência. Conforme eu falei, com um convite que seja criativo, que atrai a atenção, a curiosidade das pessoas para poder vir conhecer, né? Porque a gente costuma falar, gente, que o desafio é levar a meditação para dentro do ambiente corporativo para atrair as pessoas que talvez nunca imaginaram se ver meditando, né? Não adianta a gente levar a meditação para dentro da empresa para atrair as pessoas que já conhecem o assunto, né? Que já são praticantes. É legal, essas pessoas vão ser importantes para poder atrair os colegas, para poder trazer a ajuda do conhecimento, da prática de fato, né? Do dia a dia, de como funciona, mas a gente quer atrair novas pessoas, né? A gente quer atrair os céticos, os analíticos, os que tinham algum tipo de preconceito, desconhecimento em relação à prática.
às vezes não falo nem que é preconceito, às vezes é de fato um desconhecimento em Sim. relação ainda à prática, né? É tudo muito Uhum. novo, né? Se a gente for Sim. considerar na ciência, quando a gente fala em 30 anos, 35 anos de estudo, é muito pouco tempo na medicina ainda. Então, essa é outra coisa importante, a gente tem muito a classe médica muito apoiando esse tipo de iniciativa hoje em dia, então isso ajuda. O que a gente está falando aqui é de saúde, né? Eu costumo falar isso com as empresas quando a gente está negociando, eu falei, gente, a gente não está falando aqui simplesmente de uma prática de bem-estar, a gente está falando é de saúde das pessoas, Uhum. né? É prevenção de saúde emocional, de saúde mental, né? Algo muito importante e que, infelizmente, a nossa sociedade está precisando muito, passou a ser necessidade, né? Não é, Exato. hoje em dia deixa de ser luxo, não é, é mais uma atividade para compor. Não, gente, é necessário a gente falar de saúde mental dentro das organizações, né? A Uhum. gente tem visto aí o quanto os índices de adoecimento emocional têm aumentado, né? Então, ter esse tipo de conversa passa a ser necessário. Então, a gente sente uma Uhum. abertura, eu tenho sentido cada Legal. vez mais uma abertura dentro das organizações, dentro das lideranças, para você poder trazer esse assunto. Agora, o que Uhum. precisa, gente, é ter organização. A gente precisa, de fato, levar de uma forma estruturada. Como tudo na empresa, né, a empresa funciona a partir de processos, de organização, de métodos, né? Então, se você não leva de uma forma estruturada, a chance de você não ter sucesso é grande, né? Então, Uhum. você precisa ter um entendimento do que a gente vai fazer, com qual objetivo, qual etapa, né? Começa um pouquinho devagar, trazendo essa etapa da consciência, da curiosidade das pessoas, para depois trazer o conhecimento, para daí sim ir para o hábito, para a prática Uhum. diária. E Uhum. muitas vezes a gente quer abreviar isso, né? E a gente já quer colocar a prática diária e achar que as pessoas vão participar no primeiro dia, né? Exatamente. E aí você fica frustrado muitas vezes, porque as pessoas não vão porque elas não conhecem, elas não vão porque elas estão cheias de coisa para fazer, né? Então passa por isso que você falou antes, né? A pessoa vai refletir, vai falar: "Meu, eu estou cheio de coisa para fazer. Como é que eu vou lá na sessão de meditação? O que que o meu chefe vai pensar? Vai pensar que eu estou sem serviço, vai me dar mais serviço, né? Ah, o Shanti é É uma folgado, realidade. o Shanti está com tempo para meditar, então vamos dar mais serviço para ele, né?" Exato. Então não pode ser essa a visão, né? A visão tem que ser Sim. o contrário. Que legal que o Shanti está cuidando de si mesmo, está cuidando do seu desenvolvimento, né? Eu tenho um profissional aqui querendo buscar excelência, né? Uhum. E são poucos minutos que vão fazer bem para o seu desempenho.